Amada alma, existem momentos em que algo muda silenciosamente dentro de nós, sem aviso, sem alarde. Você apenas sente que uma energia diferente começou a se aproximar. Algo que você não consegue explicar com palavras, mas que toca seu coração de um jeito diferente. E é sobre isso que os anjos querem te falar hoje. Você talvez não saiba, mas alguém pensou em você com tanta verdade e intensidade que sua prece rompeu barreiras invisíveis. Essa oração, feita longe dos seus olhos, mas tão próxima do seu destino, abriu uma brecha luminosa na realidade que te cerca. Sim, essa pessoa rezou por você escondido, em silêncio, com os olhos fechados e o coração aberto. Essa oração não foi qualquer oração. Foi um pedido puro, vindo de alguém que viu sua dor, sentiu sua ausência e desejou, do fundo da alma, que a paz voltasse a habitar o seu coração. Mas por que ela escondeu isso de você? Por que não te disse diretamente? A resposta é profunda. Essa pessoa tinha receio. Receio de não ser compreendida, receio de parecer fraca, ou até mesmo de abrir o próprio coração demais. Mas o amor que sentia foi maior. A saudade falou mais alto. E no silêncio da noite, enquanto o mundo dormia, ela se ajoelhou e falou com o céu sobre você. Os anjos ouviram. E quando uma prece é feita com fé verdadeira, ela não se perde. Ela se eleva, encontra caminhos. E então começa o que poucos veem, mas muitos sentem. Uma força celestial age em segredo, mudando realidades, curando dores, dissolvendo distâncias que pareciam impossíveis de atravessar. Você já se perguntou por que começou a sentir uma leveza repentina? Ou por que certos pensamentos começaram a se alinhar, mesmo que à sua volta tudo continuasse igual? Não é coincidência. É resposta. Resposta de uma oração que foi feita por você e que foi atendida. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa pessoa não orou por obrigação. Não orou por culpa. Ela orou porque sentiu sua energia mesmo distante. Porque mesmo tentando seguir com a própria vida, havia algo que sempre puxava seus pensamentos de volta até você. Como se o universo estivesse dizendo: você ainda não terminou o que começou com essa alma. Você sente isso também, não sente? Mesmo tentando se desligar, há uma presença que permanece. Uma lembrança que não se apaga. E agora os anjos querem que você entenda. O que você sente é real e está sendo sustentado por forças que estão além da compreensão comum. Você pode até não saber quem é essa pessoa, ou talvez saiba exatamente. Pode ser alguém do seu passado, alguém que se afastou, ou até mesmo alguém que nunca revelou o quanto se importa. Mas saiba, essa prece teve peso, teve intenção e teve destino. E o destino era você. Nesse exato momento, uma força espiritual está trabalhando nos bastidores da sua vida, ajustando rotas, limpando energias antigas e preparando o terreno para algo maior. E isso começou quando aquela oração foi feita. E é por isso que, antes de continuar essa mensagem, quero que você escreva nos comentários este mantra. Tudo, o que é meu por direito de alma, me encontra no tempo perfeito. Esse é o seu selo de permissão. É a sua forma de dizer ao universo: eu aceito a cura, aceito o reencontro, aceito o amor que me pertence. Agora, continuando a mensagem. Os anjos querem que você saiba que nenhum gesto feito com amor é ignorado. Essa oração silenciosa criou uma ponte energética entre você e essa pessoa. Mesmo que vocês estejam distantes, em silêncio, algo invisível passou a conectar seus corações. Talvez você tenha sentido sonhos estranhos, ou uma saudade repentina, mesmo sem motivo. Talvez tenha ouvido uma música e, sem entender porquê, lágrimas vieram aos olhos. Esses sinais não são aleatórios. Eles são respostas. Eles são memórias ativadas por essa energia que está circulando entre vocês agora. A espiritualidade quer te lembrar de algo muito importante. Você é amado mais do que imagina. E às vezes,
Esse amor chega em forma de silêncio, em forma de saudade, em forma de oração escondida. Mas isso não quer dizer que ele é fraco. Pelo contrário. O amor mais verdadeiro é aquele que permanece mesmo sem aplauso, mesmo sem retorno imediato. E é esse amor que foi direcionado a você. Os anjos te observam com ternura. Eles veem sua força, mas também reconhecem os momentos em que você pensou em desistir. Eles sabem das noites em que você se sentiu só, mesmo rodeado de gente. E é por isso que essa oração foi permitida. Porque você precisava de um empurrão espiritual, e agora ele chegou. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Nos próximos dias, você poderá sentir uma aproximação inesperada, uma mensagem, um reencontro, um sinal claro. Não se assuste. Essa é a manifestação do que começou com aquela oração. E você terá a escolha: permitir que essa força continue agindo ou fechar os olhos novamente para o que seu coração já sabe. Você está pronto para aceitar essa presença que retorna? Está disposto a ouvir sem julgar? A perdoar sem cobrar? A acolher sem exigir garantias? Porque os anjos só continuarão movendo essa energia se houver abertura do seu lado. Também, este é o tempo da verdade, da revelação, da cura de laços que não se romperam, apenas foram adormecidos. Prepare-se para os próximos sinais. Eles virão de forma inesperada, mas clara. E quando vierem, lembre-se, tudo começou com uma prece feita no escuro, mas que iluminou seu caminho. Querida alma, a energia liberada por uma oração feita com amor é como uma semente invisível lançada no campo do espiritual. Ela começa a crescer de forma silenciosa, sob o solo da fé, até que um dia floresce em milagres que parecem coincidência, mas nunca são. E é exatamente isso que está acontecendo agora com você. Depois daquela oração feita em segredo, uma movimentação começou a acontecer nos bastidores da sua vida. Talvez você não tenha notado de imediato, mas pequenas sincronicidades passaram a surgir. Pessoas ressurgiram do nada, lembranças adormecidas voltaram à tona, e uma certa inquietação começou a bater no seu peito. Isso tudo tem um motivo. Os anjos estão preparando o ambiente para uma nova revelação. Essa força que se ativou quando aquela pessoa falou com os céus sobre você é mais antiga do que vocês dois. É algo que vem de outras existências, de outros reencontros que talvez sua mente não se lembre, mas que sua alma jamais esqueceu. E por isso, a oração foi ouvida com urgência. Porque ela não partiu apenas de um desejo, mas de um chamado espiritual que já estava programado para acontecer. E agora, você está no centro dessa transformação. Essa pessoa que orou por você não conseguiu seguir adiante com o coração tranquilo. Ela tentou ocupar o tempo, distrair a mente, seguir a vida. Mas o silêncio entre vocês falava alto, demais. Em determinado momento, ela se viu falando com o alto sobre você, pedindo luz, pedindo paz, pedindo respostas. Ela pediu para que você fosse protegido, mesmo que nunca mais se falassem. Ela pediu para que você fosse feliz, mesmo que não fosse ao lado dela. Ela pediu para que sua alma fosse liberta de qualquer dor que ela mesma possa ter causado. E foi aí que os anjos se comoveram. Porque quando alguém ora assim, sem esperar nada em troca, apenas desejando o bem do outro, a energia que se forma em torno dessa prece é uma das mais puras que existem. E os anjos não ignoram pureza. Eles agem. Eles alinham os fios da realidade. Eles tocam o coração de quem precisa ouvir, mesmo que esse coração esteja longe, fechado ou distraído. E por isso, você começou a sentir mudanças. Você talvez achou que estava ficando sensível demais. Talvez começou a chorar sem motivo, ou a se lembrar de momentos antigos com uma nitidez incomum. Não é fraqueza, é sintonia. Você está respondendo à vibração da oração. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 111. Para clamar. Esse é um número sagrado, que na numerologia dos anjos representa a manifestação da verdade e o alinhamento dos pensamentos com o que o universo quer te entregar. É como dizer: eu aceito o que está vindo,
estou pronto. E se essa mensagem estiver tocando você de alguma forma, de um jeito íntimo, silencioso, profundo, considere com carinho apoiar essa missão clicando no botão "Valeu demais". Seu gesto ajuda a manter vivas essas mensagens de esperança e permite que elas cheguem a outras pessoas que também estão esperando um sinal. Voltando à mensagem, os anjos querem te lembrar que nem toda resposta vem com palavras. Muitas chegam em forma de silêncio, outras em forma de gestos invisíveis, como uma oração feita longe dos seus olhos. Mas todas são sentidas. Todas deixam marcas. E nesse momento, a espiritualidade está te dizendo: você foi escolhido para receber esse amor em forma de milagre. Sim, milagre. Porque a cura que essa oração trouxe para a sua alma já começou a se revelar em pequenas melhoras. Na sua autoestima que está voltando. Na sua esperança que foi renovada sem motivo aparente. Na sua capacidade de confiar novamente, mesmo depois de tantas feridas. O que essa pessoa fez por você, ao orar escondido, foi mais do que bonito, foi necessário. Ela não sabia como consertar o que foi quebrado. Não sabia como atravessar o abismo que talvez existisse entre vocês. Então ela fez o que pôde. Falou com Deus sobre você. E o universo ouviu. Agora, o que vem a seguir depende da sua disposição. Porque os anjos estão movendo peças, criando encontros, soprando nomes no seu ouvido, te fazendo lembrar. Mas você precisa estar atento. Nada vai acontecer por acaso. E se acontecer, não ignore. Essa pessoa está sendo tocada espiritualmente. Ela está passando por um despertar silencioso, uma consciência que está se expandindo. Começou com saudade, depois virou oração. Agora é arrependimento. Ela quer, mas não sabe como. Sente, mas não sabe dizer. Busca, mas não sabe onde encontrar. E é por isso que os anjos estão intervindo. Eles sabem que você também está esperando por respostas. Que no fundo, mesmo depois de tudo, você ainda gostaria de entender o que realmente se passou. E essa resposta está vindo. Mas ela não virá da forma como você espera. Ela virá como sinal, como intuição, como sonho, como silêncio revelador. Os anjos pedem que você esteja receptivo e também pedem: se essa mensagem tocou você de alguma maneira, não aguarde só para si. Compartilhe sua experiência nos comentários. Esse espaço é sagrado. É onde almas se encontram e reconhecem que não estão sozinhas. Amado ser, há muito amor sendo movimentado ao seu redor neste momento. E tudo começou com uma prece. Uma prece que você nunca ouviu, mas que está mudando sua vida sem que você perceba. Querida alma, a oração feita por aquela pessoa ainda vibra, ainda pulsa. Ela continua ecoando em planos invisíveis, criando pontes de energia entre você e ela. E mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que vocês não se falem mais, a conexão não se rompeu. Existe algo entre vocês que permanece. Essa pessoa tem pensado em você com mais frequência do que gostaria de admitir. E esses pensamentos não vêm sozinhos. Eles vêm carregados de memórias, de saudade, de arrependimentos e de uma vontade crescente de consertar o que foi deixado para trás. Mas ainda assim, ela não sabe como se aproximar. Ainda existe o medo, o receio de não ser bem recebida, de encontrar um silêncio do outro lado. Mas os anjos estão preparando o terreno para algo novo. O tempo do silêncio está chegando ao fim. Aquilo que estava preso na garganta começará a se expressar. E quem um dia teve medo de falar, agora sente que precisa, de alguma forma, ser ouvido. Você vai começar a perceber isso por sinais. Pequenas coincidências. Pessoas mencionando, nomes, lugares trazendo lembranças. Tudo começa assim. O espiritual sempre avisa quando algo grande está para acontecer. E essa pessoa, que rezou por você, agora está sentindo um chamado mais forte. Ela está sendo impulsionada a dar um passo, mesmo que pequeno, em sua direção. E os anjos querem que você esteja pronto para isso. Porque quando esse reencontro começar a se desenhar, será rápido, será sutil,
mas será intenso. Talvez ela envie uma mensagem sem dizer muito. Talvez comente algo de forma casual, só para sentir como você reage. Talvez apareça em lugares onde sabe que você costuma estar. Tudo isso são tentativas. Tentativas de se reaproximar, mesmo que o orgulho ainda esteja presente. O orgulho está lutando contra o amor, mas o amor está vencendo. E antes de continuar, a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Você já sentiu que alguém pensava em você no exato momento que sentia uma pressão no peito? Já acordou com o nome de alguém na mente sem nenhum motivo aparente? Já sentiu uma presença silenciosa, como se alguém estivesse por perto, mesmo estando só? São nesses momentos que os anjos estão te mostrando. Essa pessoa está conectada a você. Ela pensa, sente, deseja, mas ainda não consegue se mover. Ainda está travada por medos antigos, por feridas que não se curaram. E os anjos estão ajudando a libertá-la disso. Estão trabalhando com o coração dela, com o entendimento dela, para que ela possa ver com clareza o que deixou passar. E a cada dia, a cada noite, essa pessoa entende um pouco mais que a oração que fez por você não foi um ponto final, foi um começo. Foi um pedido de ajuda ao universo. E esse pedido está gerando movimento, cura, encontros e respostas. Minha doce alma, você precisa saber que nada acontece sem motivo. Essa oração não foi feita por acaso. Ela foi inspirada por um impulso espiritual. Foi algo que o coração dela não conseguiu segurar. E agora, mesmo que ainda não exista um reencontro físico, existe um reencontro de almas acontecendo neste exato momento. Você está sentindo isso. Sua intuição está mais aguçada. Você está mais sensível, mais conectado. Isso não é imaginação. Isso é sinal. Os anjos estão te preparando porque algo grande está se aproximando. Algo que pode mudar sua percepção sobre tudo o que você viveu com essa pessoa. Mas você precisa estar com o coração limpo. Você precisa liberar o peso do passado, a mágoa, a desconfiança. Porque quando essa pessoa vier, não virá para reviver dores. Virá em busca de paz. Virá porque entendeu que só pode seguir em frente depois de olhar nos seus olhos e dizer o que nunca disse. Agora ouça com atenção, porque os anjos me pediram para te entregar algo especial. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Esse número é um código espiritual. Ele representa a conexão com os planos mais elevados, intuição fortalecida e a aproximação de revelações importantes. Quando você escreve esse número, você sinaliza aos anjos que está pronta para receber o que foi preparado para você. E está, não está? Você está sentindo que algo está prestes a mudar, que um ciclo está se encerrando e que um novo está começando. Esse novo ciclo começa com verdade, começa com reconexão, começa com a resposta àquela oração. Querida alma, você foi lembrada nos pensamentos de alguém que te ama em silêncio e agora está sendo lembrada pelos céus. Não há mais como ignorar o que está sendo construído ao seu redor. Não há mais como fingir que não sente. A oração foi feita. A resposta está vindo. Tudo o que você precisa fazer é continuar, se conectando com sua essência, cuidando da sua paz, se preparando emocionalmente para esse movimento. Os anjos não querem que você se perca nas expectativas, mas que se mantenha aberta, que acolha o que vier, com sabedoria e com serenidade. Nos próximos dias, preste atenção em nomes, sonhos e memórias. Alguém que te observa em silêncio está cada vez mais perto de se revelar. E quando isso acontecer,
Você vai se lembrar deste momento. Vai se lembrar que tudo começou com uma oração feita por você, escondido do mundo, mas visível para o céu. Amada alma, a oração que ele fez por você, em segredo, continua sendo a fonte de uma movimentação espiritual intensa. Só que agora, algo ainda mais profundo está emergindo: a necessidade do perdão. Os anjos te mostram que, antes que esse reencontro aconteça da forma que precisa acontecer, há algo essencial que precisa ser liberado. E esse algo tem nome: ressentimento. Guardar mágoas é como manter uma porta trancada por dentro, onde o coração se torna o próprio prisioneiro. E os anjos não querem mais te ver nessa cela invisível. Eles te amam tanto que estão enviando sinais cada vez mais claros para que você abra mão da dor que carrega. E não só da dor em relação a ele, mas também das dores que acumulou com outras pessoas, inclusive consigo mesma. Essa força que começou a agir depois daquela prece tem um propósito maior: libertar. Libertar você, libertar ele, libertar tudo o que ficou preso entre vocês dois. Porque não importa o quanto se ame alguém, se o coração estiver bloqueado, nenhum sentimento consegue atravessar. Por isso, agora é o momento da limpeza. Talvez você sinta que não tem mais raiva, que já superou. Mas os anjos pedem: olhe mais fundo. Olhe para aquele incômodo que surge quando você lembra de algo mal resolvido. Olhe para aquele pensamento que ainda te fere, mesmo em silêncio. É aí que mora o nó. E é aí que precisa entrar o perdão. Essa pessoa também está sendo trabalhada espiritualmente para perdoar. Perdoar a si mesma pelas escolhas erradas, pelas palavras não ditas, pelos gestos que feriram, mesmo sem intenção. E você faz parte desse processo. Quando você libera perdão, algo dentro dela também se liberta. Quando você solta, ela sente. Porque existe uma ligação entre vocês que não se explica, mas que move montanhas quando é bem direcionada. Os anjos estão dizendo que o reencontro pode acontecer mais cedo do que você imagina. Mas esse reencontro só trará paz se vier com leveza. Por isso, é necessário perdoar. E o perdão não é para justificar o que foi feito. Não é para dizer que tudo estava certo. É para encerrar ciclos, para deixar de carregar pesos que não te pertencem mais. Agora, escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Os anjos observam o seu esforço. Eles reconhecem quando você tenta seguir em frente, mesmo com o coração ferido. Eles sabem o quanto você lutou para superar, para entender, para transformar. E agora, tudo isso está sendo honrado com um presente: a possibilidade de um recomeço. Mas esse recomeço não será como antes. Ele será mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. E isso só será possível porque ambos estão sendo preparados para isso. Espiritualmente, emocionalmente, energeticamente. E essa preparação só é completa quando há perdão. Lembre-se, você não precisa anunciar seu perdão a ninguém. Você não precisa de plateia nem de validação. O perdão é íntimo. É entre você e sua alma. Entre você e os anjos. Entre você e sua paz. E quando esse perdão é verdadeiro, ele ecoa no universo e alcança quem precisa ouvir, mesmo que em silêncio. Essa pessoa que orou por você está sentindo o chamado do retorno, mas ela também está cheia de dúvidas. Ela teme sua reação. Ela teme não ser mais bem-vinda. Por isso, os anjos pedem que você prepare seu coração, que você vá acalmando as águas internas, que você vá abrindo espaço para o novo. Nos próximos dias, você poderá se deparar com lembranças inesperadas, fotos antigas, objetos que pareciam esquecidos, palavras que surgem do nada. São portais, são pequenos convites para o perdão.
E cada vez que você aceita, algo dentro de você se cura. Meu ser iluminado, sua luz é preciosa. E essa luz só se expande quando não está coberta por sombras. A oração que ele fez foi um pedido de reconexão. Mas agora, cabe a você decidir se quer essa reconexão com um coração limpo ou se prefere seguir carregando o que já deveria ter sido deixado para trás. Os anjos te estendem as mãos. Eles querem te ajudar a soltar, a esquecer o que machucou, a lembrar apenas do que ensina. Porque tudo isso que aconteceu entre vocês foi um aprendizado. E agora, a fase da dor já pode ser encerrada. Você já aprendeu. Você já cresceu. Agora é hora de escolher a leveza. Se precisar, fale em voz alta. Eu escolho a paz. Eu escolho o perdão. Eu escolho seguir com o coração livre. Essa declaração simples tem um poder imenso. Ela alinha você com a vibração dos anjos. Ela sinaliza ao universo que você está pronta para receber o que é seu, sem resistências, sem pesos antigos, sem barreiras emocionais. E talvez, ao fazer isso, você sinta uma lágrima escorrer, ou uma sensação de liberdade no peito. É a confirmação. É o espiritual dizendo: o perdão começou a fazer efeito. A ponte entre vocês está sendo reconstruída. E dessa vez, com amor verdadeiro e consciência plena. Querida alma, ele rezou por você. Ele pediu que você fosse curada. Que você fosse feliz. Que você não guardasse mágoas dele. E agora, os anjos estão te mostrando que essa oração foi atendida. E que a cura já começou. Você está pronta para viver um novo tempo. Um tempo de verdade, de entendimento, de reencontros sinceros. E isso só acontece quando há perdão de ambos os lados. Você não está só. Nunca esteve. E nunca estará. Querida alma, depois que aquela prece foi feita em silêncio, o céu inteiro se voltou para você. Talvez você não tenha sentido, de imediato, mas aos poucos, as sincronicidades foram se revelando. Um nome que reapareceu. Um pensamento que se repetiu. Um sentimento que parecia adormecido, mas voltou a pulsar. Esses sinais não são aleatórios. Eles são rastros deixados pela energia que se moveu a partir daquele momento de entrega. E agora, os anjos querem te mostrar algo ainda mais sutil, mas igualmente poderoso. Existe uma decisão sendo tomada por essa pessoa. Uma escolha que está sendo pensada em silêncio, analisada com cuidado e que envolve diretamente você. Aquela oração não foi o fim. Foi a semente de algo que agora está amadurecendo em forma de intenção real. Essa pessoa está considerando se aproximar. Está avaliando a possibilidade de se abrir, de falar, de expor o que antes era guardado, as 7 chaves. E por mais que ela pareça distante, a verdade é que ela está mais perto do que nunca. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, energeticamente, emocionalmente, ela está se alinhando com o reencontro. Os anjos mostram que essa decisão ainda está em processo. Ainda há insegurança, ainda há medo do que pode acontecer. Mas algo dentro dela sabe que é preciso fazer algo, porque não há mais como ignorar o que sente. E, principalmente, não há mais como ignorar o que sente por você. Essa força invisível que começou a agir está quebrando resistências. Está dissolvendo orgulho, desfazendo amarras emocionais que antes pareciam inquebráveis. E tudo isso está acontecendo porque você permitiu. Porque você escolheu continuar ouvindo sua alma, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, o que os anjos querem te dizer é o seguinte: prepare-se para um sinal direto. Esse sinal pode ser uma mensagem inesperada, uma ligação depois de muito tempo, um encontro aparentemente acidental, mas que, na verdade, foi milimetricamente guiado pela espiritualidade. E quando isso acontecer, você vai saber. Seu coração vai reconhecer. Mas o mais importante não é apenas reconhecer o sinal. É saber como reagir a ele, porque nesse momento, tudo o que você sente pode vir à tona. Emoções guardadas, dúvidas antigas, desejos não vividos. E os anjos pedem,
Seja gentil com você. Seja paciente com o outro. E, acima de tudo, seja verdadeira com seus sentimentos. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa decidir nada de imediato. Só precisa estar presente, consciente, com o coração limpo e atento. Porque quando essa pessoa finalmente criar coragem para se aproximar, ela virá com uma bagagem de sentimentos acumulados. E a última coisa que ela deseja é ser rejeitada ou mal compreendida. Essa aproximação pode parecer tímida, pode vir com insegurança, com hesitação, mas virá. E você será o primeiro sinal de que ela está tentando, mesmo que ainda não. Saiba como. Querido ouvinte, o universo está costurando um reencontro. Está alinhando momentos, emoções e decisões para que tudo ocorra no tempo certo. E esse tempo está se aproximando. O que você precisa saber agora é que sua energia tem poder. O modo como você se sente em relação a essa pessoa influencia diretamente a vibração entre vocês dois. Por isso, os anjos pedem: mantenha seu campo limpo. Não alimente pensamentos negativos. Não crie expectativas rígidas. Apenas confie, sinta. E deixe que o espiritual continue fazendo o que só ele sabe fazer. Reunir o que nasceu para estar junto. Talvez você esteja pensando: e se nada acontecer? E se tudo isso for apenas esperança? Mas os anjos dizem com clareza: não existe esperança onde há fé. Existe certeza. E o que foi movido por aquela oração já ultrapassou a esfera da possibilidade. Já está em movimento. E você sentirá isso cada vez mais. Essa pessoa tem olhado para o passado com outros olhos. Ela está revendo tudo. Os momentos bons e os difíceis. As palavras ditas e os silêncios que falaram mais alto. E em meio a tudo isso, ela começou a perceber algo que antes ignorava. O quanto você era essencial. Você foi o ponto de equilíbrio, o alívio nas tempestades, o silêncio que confortava. E só agora, depois de tanto tempo, ela começa a entender isso com clareza. E essa clareza está sendo empurrada por uma força que nasceu daquela prece. Uma força que não está apenas reconectando vocês, mas também curando os dois lados. Os anjos querem que você continue firme em sua caminhada. Não perca o foco. Não deixe que o medo do futuro apague a beleza do presente. Continue cultivando sua paz. Continue trabalhando em sua verdade. Porque quando esse reencontro acontecer, você estará forte, serena e pronta para viver algo muito mais maduro e verdadeiro. Nada será como antes. Mas isso é uma bênção, porque antes havia dor, mágoa, orgulho. Agora há entendimento, evolução e amor refinado pelo tempo e pela ausência. O que foi movido nos céus não pode ser desfeito. E o que está sendo encaminhado para a sua vida já tem endereço certo, seu coração. Nos próximos dias, pratique a gratidão por tudo o que você tem. Agradeça até pelas ausências, porque foram elas que te fizeram crescer. Agradeça pelas demoras, porque elas te prepararam. Agradeça pelo silêncio, porque ele te ensinou a ouvir com a alma. E se você quiser se alinhar ainda mais com essa energia de transformação e reencontro, faça uma prece também. Fale com os anjos. Diga a eles que está pronta, que aceita o que for verdadeiro, que confia nos planos maiores, e depois, simplesmente observe. Algo muito bonito está prestes a acontecer. Iluminado ouvinte, chegamos a um ponto da mensagem em que os anjos pedem um passo além. Até aqui você compreendeu que uma oração foi feita por você. Entendeu que essa oração não foi vazia, mas sim o início de uma movimentação espiritual que vem se intensificando. Agora, os anjos querem que você entenda que existe uma missão sendo cumprida. E essa missão envolve amor, cura e propósito. Essa pessoa, que um dia parecia tão confusa, começou a despertar. E esse despertar não acontece do lado de fora, mas por dentro, onde as verdades mais profundas moram. Ela está percebendo que os sentimentos que tentou controlar, esconder ou esquecer não desapareceram. Eles estavam apenas esperando o momento certo para emergir com clareza.
e esse momento está se aproximando. Você foi uma das poucas pessoas que conseguiram tocar o coração dela de maneira verdadeira. Não apenas por palavras, mas pela energia que emana de você. Uma energia que fala de acolhimento, de confiança, de uma paz que ela não encontra em mais ninguém. Por isso, quando ela orou por você, não estava apenas pedindo pela sua felicidade. Estava, sem saber, pedindo ao universo para reencontrar aquilo que a fazia sentir-se viva. Os anjos querem que você saiba que esse reencontro não será movido por impulso. Ele virá com maturidade. Ele será sustentado por atitudes. E por isso, é importante que você continue firme em sua essência. Não recue, não desacredite. Não se desconecte de quem você está se tornando. Essa força espiritual que está agindo não quer apenas restaurar um vínculo antigo. Ela quer construir algo novo a partir do que foi aprendido. E o que vocês aprenderam, mesmo à distância, é valioso. Houve dor, sim, mas também houve crescimento. E esse crescimento está sendo honrado agora pelo universo. Querida alma, você também tem feito sua parte, mesmo que em silêncio, mesmo que em lágrimas, mesmo sem entender tudo o que acontece. Os anjos reconhecem isso. Eles estão com você em cada passo, segurando sua mão nos momentos em que você pensou que não iria aguentar. E agora, eles sussurram que valeu a pena. A cura está acontecendo. A aproximação está sendo preparada. E o que parecia perdido está, aos poucos, se reorganizando. Mas para que esse novo momento seja pleno, há algo que os anjos pedem com carinho. Compartilhe essa luz. Sim, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Escreva do seu jeito, com suas palavras, com sinceridade. Seu anjo está ouvindo. Ele lê sua alma antes mesmo de você escrever. Agora, voltando à mensagem, você pode se perguntar por que tudo isso está acontecendo só agora. Por que a pessoa demorou tanto para perceber? Por que só depois da distância, da ausência, da oração escondida, é que algo começou a mudar? Os anjos respondem: porque foi o tempo necessário para o amadurecimento. Algumas conexões só florescem quando as 2 partes estão prontas. Antes disso, o encontro seria desequilibrado, frágil, suscetível a se repetir em ciclos de dor. Agora não. Agora existe preparo. Existe consciência. E mais do que isso, existe intenção. Essa pessoa está, aos poucos, rompendo com padrões antigos. Rompendo com a negação, com o orgulho, com as barreiras emocionais que a impediam de ser verdadeira com ela mesma. Ela está descobrindo que fugir do que sente não é solução. E essa descoberta está vindo com força, com intensidade, com verdade. Nos próximos dias, você poderá sentir mais do que sinais. Poderá sentir presenças. Talvez sonhe com ela. Talvez sinta vontade de escrever, de falar, de perdoar de forma espontânea. Esses impulsos não são apenas emocionais. São respostas do seu campo espiritual, dizendo que o momento está cada vez mais próximo. Querida alma, os anjos dizem que a oração que ele fez por você foi como acender uma vela em meio à escuridão. A luz começou pequena, tímida, quase invisível. Mas com o tempo, foi crescendo, iluminando lembranças, sentimentos, intenções. E agora essa luz está iluminando o caminho de volta. Não se trata apenas de um retorno físico. Trata-se de um reencontro com a verdade. Com aquilo que foi sentido, mas não vivido. Com aquilo que foi interrompido, mas que nunca morreu. Você está sendo guiada para esse reencontro. Mas lembre-se, não existe reencontro verdadeiro se você não estiver conectada consigo mesma. Não espere que o outro traga respostas que só você pode encontrar dentro de si. Não espere que o outro cure o que você ainda não decidiu liberar.
É por isso que os anjos reforçam. Continue seu processo. Continue fortalecendo sua autoestima. Continue cultivando sua paz. Porque quanto mais forte você estiver, mais claro será o seu discernimento sobre o que realmente merece permanecer ao seu lado. Essa pessoa não virá mais com jogos, com máscaras, com confusões. Ela virá com a alma exposta, com o coração na mão. E isso é resultado da oração que ela mesma fez por você. Quando alguém ora assim, é porque entendeu o valor daquilo que perdeu. Agora é hora de se preparar para receber. Receber o que for verdadeiro. Receber o que estiver pronto para crescer. Receber o que te faz bem. E, acima de tudo, receber com maturidade o que a espiritualidade está te entregando com tanto cuidado. Querida alma, os anjos estão ao seu redor neste instante, tocando o seu campo energético, enviando paz ao seu coração e sussurrando com doçura. Tudo está se encaixando. Confie. O amor que você ofereceu ao mundo está voltando para você. E não está voltando de qualquer forma. Está voltando com força, com intenção, com destino certo. Querida alma, tudo o que os anjos revelaram até aqui te trouxe até esse momento. E agora eles pedem apenas uma coisa: que você se abra para o que está por vir. Porque o movimento que começou com aquela oração silenciosa não foi um ato isolado. Foi um chamado, um início, um despertar de algo muito maior. Você foi alvo de uma prece que não carregava cobrança, nem arrependimento disfarçado. Aquela oração nasceu da sinceridade, do coração apertado de alguém que finalmente percebeu que não podia mais fugir do que sentia. E quando essa pessoa falou com o céu sobre você, sem que você soubesse, ela liberou uma força de cura que está atravessando dimensões. A força que age em silêncio é muitas vezes a mais poderosa. Ela não faz barulho, não exige explicações, mas transforma. E você tem sentido isso. Tem sentido o ar mais leve, as emoções mais profundas, os pensamentos se organizando de forma diferente. Isso tudo é o reflexo da movimentação espiritual que ainda continua acontecendo. A cada passo que você dá em direção ao seu equilíbrio, essa pessoa também avança, mesmo sem perceber. Existe um espelhamento entre vocês. Os anjos dizem que esse vínculo não foi construído à toa. Ele tem uma razão. Ele tem um propósito. E ele está se revelando aos poucos, como uma carta que vai sendo virada, uma palavra por vez. Essa pessoa que rezou por você está sendo confrontada com as verdades que evitou por tanto tempo. E entre essas verdades está você. Está o que viveram. Está o que ainda pode ser vivido. Mas agora, de forma diferente. Sem as defesas do passado. Sem os bloqueios emocionais. Sem os silêncios dolorosos. O universo não une duas almas por acaso. E não permite que elas se cruzem de novo, sem um sentido claro. Você e essa pessoa foram sim separados por um tempo. Mas esse tempo serviu para preparar, para limpar, para fortalecer. E agora que os dois estão mais conscientes, o reencontro já não carrega a pressa, mas a clareza. A espiritualidade quer que você saiba que o amor que é seu por essência jamais se perde. Pode adormecer, pode se silenciar, mas não desaparece. E agora, esse amor está despertando. Se prepare. Algo vai acontecer. Algo que você talvez não espera mais, mas que no fundo deseja. Uma mensagem. Um reencontro. Um gesto. E quando acontecer, você não precisará perguntar se é o momento certo. Você sentirá. Vai ser como um alívio na alma. Como uma brisa depois de um dia abafado. Querida alma, os anjos querem que você continue alimentando a fé. A fé em si. A fé no tempo certo. A fé no amor que se constrói com consciência. E acima de tudo, a fé de que tudo o que foi feito com amor verdadeiro retorna de alguma forma. Não existe amor desperdiçado.
Existe amor que precisa amadurecer. Você amou, você esperou, você silenciou. E mesmo com tudo isso, escolheu seguir em paz. Essa escolha te protegeu, te elevou, te preparou. E agora, você está pronta. Tudo o que está se desenhando na sua vida tem uma razão. E os próximos passos serão guiados não pelo que os outros dizem, mas por aquilo que seu coração souber reconhecer. Você não precisa temer nada. O que é seu te encontrará. E não precisará de esforço, nem de provas. Vai fluir naturalmente. Vai chegar com verdade. Vai se apresentar com paz. E agora, querida alma, para que esse movimento espiritual se complete, os anjos te pedem. Escreva nos comentários a frase: "Eu aceito viver o que o céu preparou para mim". Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.